Olá, galera. Vamos estar aqui resolvendo a prova da EAN, tá? A reaplicação da prova da EAN, que ocorreu no último domingo. E essa daqui é a versão amarela dessa prova. Então vamos começar aqui pela questão 16. Ó. Um balão meteorológico encontra-se preso ao solo por dois cabos, supostos retilíneos inclinados de 60 graus e 45 graus, com a horizontal. A distância entre os pontos de fixação A e B dos cabos é 100 metros. Então, esse segmento aqui, esse triângulo, ó, segmento AB mede 100 metros. Assim, assinale a opção que apresenta a altura do balão. A altura do balão é representada aqui por essa linha tracejada aqui, ó. Tá? Essa é a altura do balão. Como isso aqui é uma altura, a gente sabe que esse ângulo aqui deve ser 90 graus. Tá? Para cá também 90 graus. Certo? E aí, a gente obtém dois triângulos retângulos, um desse lado aqui e o outro deste lado aqui. Nesse triângulo retângulo aqui, se aqui nós temos 60 graus, lá em cima, para fechar 180, e tem que ser complementado 60, então aqui é 30 graus. Tranquilo? E agora eu vou fazer o seguinte, eu vou chamar essa hipotenusa desse triângulo aqui de 2x. E se a hipotenusa é 2x, nós temos aqui um triângulo egípcio, que é o triângulo 30, 60, 90. Oposto ao ângulo de 30 é metade da hipotenusa. O cateto oposto ao ângulo de 30 mede metade da hipotenusa. Então, se a hipotenusa é 2x, esse cateto mede x. E o oposto ao de 60 é metade da hipotenusa raiz de 3. Então, isso aqui vai dar x multiplica a raiz de 3. Certo? Vamos analisar agora o triângulo deste lado aqui, ó, o triângulo retângulo. Temos 90, 45, para fechar 180, esse ângulo aqui só pode ser 45 graus. E aqui nós temos um triângulo retângulo isósceles, tá? Tem dois lados iguais, então se esse cara aqui mede x raiz de 3, esse cateto aqui também vai medir x raiz de 3. Só que foi dado no enunciado que o segmento AB mede 100, ou seja, x mais x raiz de 3, isso aí é igual a 100, certo? E aí quando a gente isola o x, isolando o x aqui, x multiplica raiz de 3 mais 1. Isso aqui é igual a 100. E aí está multiplicando x, a gente passa dividindo, tá? Logo x, logo o valor de x vai ser 100 dividido para raiz de 3 mais 1. Só que a gente não quer x, a gente quer a altura do balão, que na verdade é x raiz de 3. Então a gente multiplica os dois lados aqui, ó, por raiz de 3. Então a gente vai ter que x raiz de 3 é igual, multiplicando o outro lado também, né, por raiz de 3, vai ficar 100 raiz de 3 sobre raiz de 3 mais 1. E aí notem, ó, que não temos essa resposta porque a resposta foi racionalizada. Então a gente vai racionalizar esse resultado aí, tá? Vamos racionalizar o denominador. Então x raiz de 3 é igual a 100 raiz de 3 sobre raiz de 3 mais 1. A gente vai dar aquela racionalizada. Multiplica em cima e embaixo por raiz de 3 menos 1. Raiz de 3 menos 1. E aí, a gente tem que isso aqui vai dar. Isso aqui vai dar 100 raiz de 3 vezes a raiz de 3. Isso dá raiz de 3 vezes a raiz de 3 dá 3. E 100 vezes 3, isso dá 300. Vou colocar aqui, ó. Dá 300. E 100 raiz de 3 vezes menos 1, isso dá menos 100 raiz de 3.
sobre. Aqui embaixo vira o quê? Vira o produto da soma pela diferença. Ó. Dá o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. O quadrado do primeiro termo é 3. O quadrado do segundo é 1. 3 menos 1, aqui embaixo, na verdade, já dá 2. E aí, quando a gente divide, né, vai dar 150 menos 50 raiz de 3. Tá? E aí a gente percebe aqui que ele isolou, né, algum termo. A gente consegue isolar aqui o 50. Isolando o 50, a gente fica com 50 vezes 3 menos a raiz de 3. O que é a resposta aqui, ó. 50 vezes 3 menos a raiz de 3. Letra E. Show? Vamos aqui para a próxima questão. Questão 17. O sexto e o sétimo pelotões da turma de 2005 da IAMES participaram de uma gincana de matemática. E a questão que definiu o pelotão foi o polinômio p de x, x elevado ao cubo, menos 2x quadrado, menos mx mais n, é divisível por q de x. É x quadrado menos 7x mais 1. Determine m mais n. Aí, ó, essa palavra aqui diz, tem uma importância, ó, divisível, tá? Se é divisível, quer dizer que um polinômio dividido por outro, o resto vai ser um polinômio identicamente nulo, tranquilo? Vai ser um polinômio nulo. O aluno Ricardo do sexto pelotão acertou e seu pelotão ganhou a gincana. Com base nessas informações, qual foi a resposta do Ricardo? Então, vamos achar aqui m mais n. Vamos realizar essa divisão, vou botar aqui x cubo menos 2x quadrado menos mx mais n. Isso daí dividido para x quadrado menos 7x mais 1. Bom, realizando essa divisão, a gente vai ter aqui, ó, x elevado ao cubo dividido para x quadrado. Isso aqui dá x. Agora a gente pega esse resultado e multiplica os três elementos, os três termos desse polinômio divisor aqui. Então, x vezes x, cubo, x quadrado dá x cubo, x elevado ao cubo. Deu positivo, vem para cá trocando o sinal. Negativo. X vezes menos 7x dá menos 7x quadrado, vem para cá trocando o sinal. Mais 7x quadrado. X vezes 1 dá x, vem para cá menos x. E a gente faz a continha de adição agora, né? X cubo somado com menos x cubo dá zero. Menos 2x quadrado mais 7x quadrado, isso aqui dá 5x quadrado. Menos mx menos x, eu posso isolar o x. E dentro do parêntese fica menos x menos m. Menos x menos m. Opa, deixa eu voltar. Não é menos x não, né? Fica menos 1, eu estou isolando o x. Menos 1 menos m. Aí isolei o x, certo? Desce o n, mais n. E agora repete todo o processo de divisão. 5x quadrado para x quadrado vai dar 5. 5 multiplica x quadrado, dá 5x quadrado. Vem para cá, menos 5x ao quadrado. 5 vezes menos 7x dá menos 35x. Vem para cá, mais 35x. 5 vezes 1 dá 5, vem para cá, menos 5. Novamente fazendo aquela continha aqui, ó. Mais 5x quadrado, menos 5x quadrado, zero. 35x, e aqui tem menos 1 menos m. Vamos fazer a operação entre os coeficientes. Como aqui tem 35 e aqui tem menos 1, o 35 vai ser subtraído por esse menos 1, vai ficar 34, tá?
Então, vamos ficar com 34 positivo menos o m que eu não mexi. Menos m, tá? Acompanhado do x, claro. E agora aqui, n menos 5, tá? Que são os coeficientes do x elevado a zero. São os termos sozinhos aqui. Isso vai ficar n menos 5. E aí, nós temos o polinômio de grau 1 aqui no resto. Grau 1 é menor do que o divisor, né? Grau 2. Como é menor, a gente para a divisão. A gente para a divisão e aqui nós temos o quociente e o resto. Como esses polinômios são divisíveis um pelo outro, quer dizer que esse resto aqui tem que ser um polinômio identicamente nulo, tá? Ele tem que ser polinômio nulo. E para que um polinômio seja nulo, né? Para que um polinômio seja nulo, a gente tem que ter o quê? Que seus coeficientes devem ser igual a zero. Ou seja, 34 menos m tem que ser zero. E n menos 5 tem que ser zero. Os coeficientes aqui desse polinômio. Dessa primeira, a gente tira que m vale 34. E dessa segunda, a gente tira que n é igual a 5. Com isso, a resposta é m mais n, que é 34 mais 5. Isso aqui vai dar 39, tá? A resposta aqui é a letra A, 39. Certo, galera? Vamos para a questão 18. Questãozinha aqui de matriz. Vamos lá. Sejam Q1, Q2 e Q3 quadrados de lados 1, 2 e 3, respectivamente. A matriz A, que é uma matriz do tipo 3x3, com elementos A e J, é formada por elementos A e J correspondentes à soma das áreas de de QI e QJ. Assim, assinale a opção que apresenta o valor do determinante de A. Show. Então, ó, primeiramente, como ele fala de área, como assim? A matriz, né? A matriz A, ela vai ser, os elementos dela vão ser o quê? A soma de áreas desses quadrados aqui, de lados 1, 2 e 3, tá? Os quadrados Q1, Q2 e Q3. Então, vamos calcular essas áreas aí inicialmente, ó. S, a área de Q1. A área de Q1, a área de um quadrado, é o lado ao quadrado, né? 1 ao quadrado, 1. 1 ao quadrado, 1. S de Q2, S, Q2. A área de Q2 vai ser 2 ao quadrado, 4. E a área Q3, isso aqui vai ser 9. Certo? E aí nós vamos ter então o seguinte, ó, vamos ter uma matriz A com os elementos A e J, tá? Os elementos A e J. Então, aqui a gente vai ter A11, A12, A13, A21, A22, A23, A24, 24 não, A31, A32, A33. Certo? Essa é a matriz que a gente vai fazer uma análise aqui e colocar seus elementos. Bom, cada elemento dessa matriz, a questão diz aqui, que é a soma das áreas de QI e QJ. No elemento A11, quem é o I, quem é o J? O I é 1 e o J é 1. Quer dizer que esse elemento aqui, ele vai ser que valor? Ele vai ser a soma das áreas do triângulo do quadrado Q1 com o quadrado Q2. Tá? Ou seja, esse elemento vai ser 1 mais 4. O valor dele é 5, certo? O valor dele é 5. Agora o A12. O A12 é a soma do Q1 e Q2. Opa, deixa eu voltar aqui. Confundi. O I é 1 e o J é 1. Quer dizer que é a soma de Q1 com a soma de Q1 mesmo, tá? Apenas esse detalhe aqui.
Soma de Q1, a área de Q1 é 1. Então, somando a área de Q1 com a área de Q1 mesmo, dá 1 mais 1, na verdade, é 2. Aqui vai ser agora o A12. O A12 é a soma de Q1 com Q2. 1 mais 4, 5. Depois o A13, que é o 1, a área de Q1 com a área de Q3. 1 mais 9, 10. E assim segue, tá? Agora é o 21, ó, 2, 1. 4 mais 1, 5. Agora 22, que é o A22, é a soma do Q2 com Q2 mesmo. 4 mais 4, 8. E agora é o 23, 4 mais 9, 13. E agora é o 31, 9 mais 1, 10. E agora é o 32, 9 mais 4, 13 de novo. E aqui é o 33, Q3 mais Q3, 18. Pronto. A questão pede o que dessa matriz? Pede o determinante dessa matriz. Aí a gente olha para essa matriz e vê que seus elementos são valores muito grandes, né? Eu me lembro, essa prova não tinha o uso de calculadora, se tivesse adiantar muito. Mas tem uma coisa boa que a gente consegue fazer esse cálculo aqui. É só a gente utilizar o bendito teorema de Jacob, né? Vamos utilizar o teorema de Jacob, tá? Que diz o teorema de Jacob? Você pode realizar operações entre filas paralelas dessa matriz, alguns determinados tipos de operações, né, e o determinante não muda. Que operações são essas? Eu posso somar ou subtrair cada fila, cada linha, duas linhas paralelas, somar ou subtrair, tá? Cada linha, duas linhas, por exemplo. Ou posso pegar também duas colunas. Eu posso somar ou subtrair filas, tá? Então, a gente consegue facilitar bastante o determinante dessa matriz fazendo esse tipo de operação. A gente pode somar ou subtrair duas linhas ou duas filas, ou duas colunas. Mas não só somar e subtrair, você pode também multiplicar. Você pode somar a uma linha o produto de um número, o resultado, né, de um número multiplicado pela outra. Aí você soma nessa linha, que também isso não altera o determinante. Desculpa, minha garganta está muito ruim, mas vamos lá. Ou podemos fazer o mesmo entre colunas. Você pode somar uma coluna, o produto de um número, resultado do produto de um número por outra coluna. Você soma nessa coluna, também não altera o determinante. Vou fazer uns exemplos disso aqui, ó. Por exemplo, ó. Eu vou fazer essa linha 2 menos a linha 1. Eu vou colocar o resultado aqui onde está a linha 2 mesmo. Ó, linha 2 menos linha 1. Então a linha 1 eu vou repetir. 2, 5, 10. A linha 2 menos linha 1, percebam que vai dar 3, 3, 3. Certo? 3, 3, 3. E em vez de repetir agora a linha 3, colocar ela aqui, eu já vou subtrair a linha 3. A linha 3, vou subtrair a linha 3 pela a linha 3 pela linha 1 também. Aí vai ficar 8, 8, 8, 8. Certo? Ó, linha 3 menos a linha 1. 10 menos 2, 13 menos 5, 18 menos 10. Tá tudo 8. Posso apagar isso aqui. Certo? Eu vou mexer mais um pouquinho aqui. Agora eu vou fazer o seguinte, ó. Vou fazer 3 vezes, 3 vezes a linha... 3 vezes essa linha aqui, essa linha 2, menos a linha... 3 vezes a linha 2,
menos a linha 3. Tá? 3 vezes a linha 2 menos a linha 3. Esse resultado eu vou botar no lugar da linha 3 mesmo. Eu não posso botar o resultado na linha que foi multiplicada, tá? Pode dar ruim isso aí. Então, vou botar na linha que não foi multiplicada. Então, 3 vezes a linha 2 dá 999. Menos a linha 3 dá 9 menos 8, que dá 1, 1. Aí esse 1, 1 não vou botar aqui porque essa linha que foi multiplicada. Eu vou botar na linha que não foi multiplicada. Para que não dê ruim, para que não altere o determinante. Se eu fizer isso, botar a linha 1 na linha que foi multiplicada, aí a gente vai acabar alterando o determinante. Não é o que a gente quer. Então, ó, 2, 5, 10. Aqui a gente vai repetir. E aqui vai ficar 1, 1, 1. Certo? Posso fazer isso, né? E agora, o que eu vou fazer? Ó? Eu vou fazer essa linha, a linha 2, menos 3 vezes a linha 2 menos 3 vezes a linha 3. Isso vai dar 3 menos 3, que é 0. Esse resultado eu tenho que botar na linha 2, não posso botar na linha que eu estou multiplicando. Então, vamos lá. Então, vou repetir, 2, 5, 10, 3, 3, 3, eu vou repetir também. Opa, eu vou botar aqui já, né? 3 é a linha 2 menos 3 vezes a linha 3. Então, na linha 2 vai ficar 0, 0, 0. E a última linha, ela não vai ser alterada, tá? Essa operação eu botei na linha 2. Eu fiz linha 2 menos 3 vezes a linha 3. Vai dar 0, 0, 0 e eu botei onde eu não multipliquei. Pronto. Se a gente calcular o determinante disso, a gente percebe que det de A é 0. Então aqui a alternativa é a letra C. Porque é 0, porque nós temos uma linha nula. Quando temos uma linha nula, o determinante é 0. Poderia matar já aqui também, porque essa linha é um múltiplo dessa terceira linha aqui. Quando nós temos linhas que são múltiplas uma da outra, determinante também é 0, tem essa propriedade. Então aqui eu já poderia concluir também que determinante é 0. Show? Vamos lá? Questão 19. 10 instrutores de um curso de qualificação, entre eles Dutra, Ramos, Rony e Wagner, formarão uma equipe de vôlei com 6 jogadores e posições irrelevantes. Com base nessas informações, assinale a opção que apresenta corretamente a probabilidade de essa equipe ter exatamente 2 instrutores dos 4 supracitados. Então a gente quer que a equipe tenha, ó, 2 instrutores desses 4 aqui. Vamos aqui fazer os tracinhos de seleção. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aí, como exemplo, já vou colocar nessa equipe aqui, Dutra e Ramos. Dutra e Ramos já estão na equipe, tranquilo? Quando a gente coloca Dutra e Ramos na equipe, fixos, percebe-se que restam apenas 4 vagas para o restante das pessoas. Só que são 10 instrutores. Dutra e Ramos já estão na equipe, restam 8 para essas vagas aqui. 8. Só que Dutra e Ramos já estão, e eu sei que não pode entrar Rony e Wagner. Dos 8 que sobraram para essas vagas, ainda não pode entrar Rony e Wagner, porque eu quero que exatamente tenha esses 2 caras aqui nessa equipe. Então, de 8 possibilidades, a gente, na verdade, agora tem 6 para essas 4 vagas aqui. A gente tira os 2 que já estão e os 2 aqui, ó, que eu não quero que entrem, tá? Logo, e aí a gente tem um cálculo de arranjo ou combinação. Quando a gente está formando equipe, é uma ideia de formar subconjuntos. E essa ideia de formar subconjuntos ou grupos, equipe, né, no caso, é cálculo de combinação. Então, para essas 4 vagas aqui, a gente vai ter uma combinação de 6, 4 a 4, certo? Então, mas isso aqui é feito com Dutra e Ramos. Porque a gente sabe que as duplas que a gente quer colocar não é apenas Dutra e Ramos. Pode ser Dutra e Rony
Dutra e Wagner, Ramos e Roner, Ramos e Wagner. De cara, dá para fazer até manual aqui, né? Dutra e Ramos, uma. Dutra e Roner, duas. Dutra e Wagner, três. Agora, Ramos e Roner, quatro. Ramos e Wagner, cinco. Roner e Wagner, seis. Esse cálculo aqui, ele vai se repetir 6 vezes, entendeu? Esse tipo de grupo aqui, ele pode ser formado 6 vezes. Quando eu começo a mudar aqui, ó, as duplas que a gente pode colocar aqui, que a gente quer calcular. Então, de cara, a resposta disso daqui vai ser o quê? A resposta disso vai ser 6 vezes a combinação de 6, 4 a 4. Tá? Ou poderia escrever também o seguinte, vocês viram como eu fui fazendo a seleção aqui, ó? Dutra com Ramos, Dutra com Rony, Dutra com Wagner, e eu não cheguei no 6? Essa forma de fazer essa seleção também é uma combinação. Eu tô selecionando duas pessoas de 4. Então, esse 6, na verdade, é uma combinação de 4 ou 2 a 2. Eu poderia também escrever desse jeito, ó. Combinação de 4, 2 a 2, que multiplica a combinação de 6, 4 a 4. Tá? Então, essas são as formas aí da gente escolher dois desses caras aí, tá? Deixar exatamente dois deles nessas equipes aqui com 6 elementos. Só que a gente quer calcular, vamos lembrar aqui, a gente quer calcular uma probabilidade. Na probabilidade, o que a gente acabamos de calcular aqui são os casos favoráveis, tá? A gente tem exatamente dois deles nessas equipes. Só que probabilidade é casos favoráveis sobre casos possíveis. Quem são os casos possíveis? É a gente formar equipes com seis pessoas, 6 instrutores desses 10. Então, resumindo, o que a gente quer calcular, na verdade, aqui, ó, os casos favoráveis sobre os casos possíveis, que é 10, é 6 de 10 caras, eu seleciono 6. É isso mesmo. Show? Então, só realizar esse cálculo aqui e a gente fecha essa questão. Tá? A gente tem 4. Vai ficar um cálculo trabalhoso aqui, mas vamos lá. Isso aqui a gente já sabe que vai dar 6, né? Mas vamos escrever como combinação mesmo. Mas vai dar 6, tá? 4 fatorial, 2 fatorial, 2 fatorial. Tá vendo? 2 vezes 2, corta o 4, fica 3 fatorial, que é 6. Vezes 6 fatorial sobre 4 fatorial, 2 fatorial. Aí isso daqui a gente vai dividir para combinação de 10, 6 a 6. Que é 10 fatorial sobre 6 fatorial, 4 fatorial. Aqui é 4, tá? 4 fatorial. Vamos lá, tentar simplificar isso aqui. 4 fatorial eu vou deixar como 3 fatorial. Por quê? O 4 corta com 2 vezes 2. O 6 eu vou abrir até o 4. 6 vezes 5. Aí até o 4. Abrir até o 4 fatorial que vai cortar com esse 4 aqui. Então vai ficar dividido por 2. Tranquilo? O 4 fatorial já foi embora. E agora, como é uma divisão de frações, repito a primeira, multiplico pelo inverso da segunda. 6 fatorial vezes 4 fatorial. O 10 fatorial é bom eu abrir, né? Vai ficar 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6 fatorial. Esse 6, ó, esse 6 já vai embora com esse 6, tá? O que eu posso fazer aqui?
Vou abrir mais um pouquinho. Vou abrir aqui mais um pouquinho. 3 fatorial 6. Tá, 5. Esse 4 fatorial eu vou abrir. Vou abrir tudo logo para a gente. Vamos lá. Vai ficar 6 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2. Tá? Abri logo tudo. Isso aqui dá 6. Isso aqui dá outro 6. Isso aqui é 5. Isso aqui é 4, 3, 2. Pelo? É 24, né? Mas vamos lá. Sobre 2 vezes 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7, tá? 10, 9, 8, 7. Aqui está o 2. E agora a gente consegue cortar aqui, ó. 2 vezes 4 dá 8. E aí, vou abrir aqui também. É bom eu abrir aqui também, ó. Esse ser 6 aqui. Ser 6. Vamos abrir ser 6, que é 2 vezes 3 vezes 2 vezes 3 vezes 5 vezes 3. Eu abri logo tudo. Sobre 2 vezes 10 vezes 9 vezes 7. Aí 2, tá? 2, 10, 9, 7. 2 vezes 3, 2 vezes 3. 5, 3. Show? E aqui esse 9. Ai, ai. Esse 9 corta com 3 vezes 3. Esse 10 corta com 2 vezes 5. Esse 2 corta com esse 2. E aqui a resposta 3 sobre 7, que está na alternativa C. Tá? Vamos lá para a questão 20. Então aqui, ó, a questão 20. Determine o número total de anagramas da palavra marinheira, que começam por consoante e assinale a opção correta. Então, marinheira que começa por consoante, quem são as consoantes? Ó, é a letra M. Consoante é a letra M. É a letra R. É a letra N. É a letra H. E tem a letra R de novo. Então, essa letra R aqui, ela vai nos dar um trabalhinho, porque nós temos quantas letras? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 letras. 5 consoantes e as outras 5 são vogais. Bom, como deve começar com consoante, se a letra R estiver no início, a outra letra R vai permutar entre as 9 vagas. Então, não vai trocar posição com a letra R do início. Quer dizer que a gente não vai precisar calcular uma permutação com repetição entre essas duas letras R's. Agora, se não for a letra R no início, a gente vai ter M, N ou H no início. 3 possibilidades. E aí, como as duas R's vão estar livres, elas vão trocar a posição entre elas e a gente vai considerar a permutação com repetição delas. Certo? Então, nós temos dois casos a considerar. Quando começa com a letra R, vou colocar aqui, ó, fazer os tracinhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, quando começa com a letra R, tá? Temos uma possibilidade. Nas outras casas aqui, a gente sabe que a outra letra R vai estar por aqui. Mas essa letra R não vai trocar posição com essa. Então, não considero permutação com repetição delas. Apenas das outras que vierem a repetir, ó. Então, nas outras, eu tenho só uma possibilidade para a primeira casa, que é a letra R.
Depois eu tenho permutação de 9 elementos. Com repetição de dois A's e duas letras I. Duas letras I está aqui, repetindo, certo? E o outro caso é quando no início não é a letra R. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Se no início não é a letra R, né? Sabe que pode entrar aqui quem? Pode entrar aqui as letras M, H, M, H e N, tá? M, H e N. E aí a gente então tem aqui três possibilidades, tá? E para as outras 9 casas, como agora os dois R's estão livres, tenho certeza disso? Então vai ser P de 9, com repetição dos dois R's, com repetição dos dois A's, com repetição dos dois I's. Então, esse é o cálculo dessa questão. É um cálculo bem braçal, né? Vamos lá. Então, abrimos em casos. O primeiro caso fica 9 fatorial sobre 2 fatorial, 2 fatorial, mais, que é um ou, né? Ou pode ser isso ou isso. Ah, tem 3 multiplica, tá? Lembrando aqui que o 3, que é 3 vezes, aqui é uma vez isso, e aqui é 3 vezes isso. Então, 3 vezes 9 fatorial sobre 2, 2, 2. Esse aí é o cálculo braçal que a gente vai ter que fazer. Tá, então vou colocar aqui 9. Vamos lá. Vou abrir o 9, 9 vezes 8 vezes 7 vezes o 6 fatorial e sair dividido. 2 vezes 2 mais 3 vezes 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6 fatorial dividido para 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2 vezes 2, isso dá 8. 8. 2 vezes 2 dá 4. Dividir esse 8 aqui. Aqui fica 2. Né? Por fim, nossa resposta ela ficaria sendo 9 vezes 2 vezes 7 vezes 6 fatorial mais 3 vezes 9 vezes 7 vezes 6 fatorial. Aí aqui seria bom saber o que dá 7 vezes 6 fatorial. E aí vamos fazendo, usar a calculadora aqui, gente, vamos perder muito tempo. Mas seria bom nessa questão aí saber o 6 fatorial pelo menos. O 6 fatorial é 120, por isso que eu deixei o 6 fatorial. Agora o 7 fatorial que eu não lembrei aqui. Aí faz 7 vezes 120. Aliás, 6 fatorial não é 120, né? É 720, se não me engano. Ó. 6 vezes 5. 720. 6 fatorial, 720. Aí pega 720 e multiplica por 7. E é o 7 fatorial. Então, 7 vezes 6 fatorial é 7 fatorial. Isso aqui é 7 fatorial, isso aqui é 7 fatorial. Então a resposta ficaria 2 vezes 9, 18, vezes 7 fatorial dá 5.040. Mais 27 vezes 5.040. Aí pode isolar o 5.040, somar o 27 com 18, tá? 27 mais 18.
27 mais 18 dá 45. A resposta seria 45 vezes 5.040. Tá? Isso aí dá 226.800. Viu? A alternativa aqui é a letra B. É a letra B. Questão 21. A figura abaixo, M e N são pontos médios dos lados AB e BC. Então, M aqui é ponto médio, né? Quer dizer que esse pedaço é igual a esse. E N é ponto médio de BC. Esse pedaço é igual a esse. Então, AN e CM são medianas. Se são medianas, esse ponto P aqui é o baricentro. Tá? É o baricentro. E lembrando que esses triângulos aqui entre as medianas, ó, caso esse, se eu traçasse outra mediana aqui, traçar outra mediana, tá? A gente teria as três medianas traçadas e essas três medianas dividiriam esse triângulo ABC em 6 triângulos. Que no caso, um deles é esse daqui, é o triângulo NPC. Esse daqui, ó. Um deles é esse. E o outro é esse. Mas ia formar 6 triângulos. Esses 6 triângulos, propriedadezinha aí do baricentro, né, das três medianas, possuem a mesma área, tá? Esses 6 triângulos possuem a mesma área. Como esse NPC é um deles, se a área total do triângulo é S, então a área do NPC é o quê? É S sobre 6. Tá? É a área total dividido por 6, porque são 6 áreas iguais. Então essa área é S sobre 6. E agora no triângulo MNC, lembrando que o baricentro faz o que com a mediana? Divide a mediana na razão 2 para 1. Lembre-se também disso. O baricentro, que é esse ponto P, divide essa mediana aqui, ó, na razão 2 para 1. Isso quer dizer que esse pedaço mede 2x, aqui embaixo mede x. Ou esse pedaço é o dobro desse. E aí, lembrando mais uma propriedadezinha de áreas de triângulos, né? Se os triângulos têm mesma altura, que é no caso o triângulo PNC e o triângulo MNP, né, que é o que ele quer, esses dois triângulos aqui, eles têm mesma altura, tá? Que é a altura que parte do vértice N e cai sobre esse lado aqui, ó. Cai sobre o lado MC. Se eles têm mesma altura, a razão entre as áreas deles é a mesma que a razão entre as bases deles. Só que a base desse triângulo NPC é 2x e a base do triângulo MNP é x. Como a base desse triângulo é metade da base daquele, e a razão entre as áreas é a mesma que a razão entre as bases, porque eles têm a mesma altura, então a área desse triângulo aqui é metade da área desse triângulo aqui, porque a razão entre as áreas segue a razão entre as bases, tá? Eles possuem a mesma altura. Então, metade dessa área, que é S sobre 6, é S sobre 12. Então, a área do triângulo MNP é S sobre 12. Tranquilo? Então, essa é a questão 21. Para a próxima página. Vamos aqui, questão 22, diz o seguinte, ó, em relação à solução do sistema linear, é correto afirmar que é impossível, pois... Bom, apelar um pouquinho, né, nessa questão aqui, mas graças a Deus eu falei com os alunos, com meus alunos presenciais, que isso daqui poderia cair na prova da EAN, porque estava lá no edital sistemas lineares. Então, e tinha uma parte lá também de geometria analítica que falava de planos. Então, não era impossível cair uma análise dessa, discutisse ali a solução dos sistemas. Então, eu passei isso para os alunos, imaginando aí
o máximo que a banca ele poderia aloprar, e eles alopraram, tá? Botaram essa questão aqui, soluções de sistemas lineares. Nunca tinha caído na EAN antes. Cai na ESA, mas na EAN ainda não. Então colocaram aqui essa questão. Como é que a gente vai resolver isso daqui? Analisar esse sistema. Bom, de cara, ó, é perceptível que se a gente multiplicar essa primeira equação por 3, a gente obtém a equação essa equação, essa terceira equação aqui, ó. 3 vezes x dá 3x, 3 vezes 2y, 6y, 3 vezes 3d dá 9z e 3 vezes 3 dá 9. Então, multiplicando essa por 3, dá essa. O que isso significa? Que essa equação é a mesma dessa, entendeu? Isso aqui, no plano tridimensional, são dois planos que coincidem, tá? Esses planos coincidem, é a mesma equação. Tranquilo? Então, esses dois planos aqui, eles coincidem. São os mesmos, tá? No plano tridimensional. Ou seja, eu posso dizer que essa equação, ela não está me acrescentando em nada na resolução desse sistema, tá? Porque essa equação é a mesma dessa. Agora, analisando essas duas aqui, essa primeira e essa segunda, agora a gente percebe que se a gente multiplicar por 2 a primeira, dá essa segunda, só que dá essa segunda só desse lado. Não dá a segunda do outro lado lá, no termo independente, né? No 7. O que acontece então? Ó, multiplica por 2, 2x, 4y, 2 vezes 3z, 6z. Só que 2 vezes 3 dá 6, não dá 7. Então, multiplicando por 2 dá certo, dá igual apenas desse lado, desse outro lado não dá. O que significa isso? Que a gente tem uma contradição nesse sistema, tá? Existe aqui uma contradição. Significa que esse sistema está me dizendo que 2x mais 4y mais 6z é 7. E aqui me diz que 2x mais 4y mais 6z é 6. Então é uma contradição. Como há uma contradição, de cara esse sistema ele tem que ser impossível. Porque no lugar diz que a soma de alguns termos dá uma coisa e no outro lugar diz que a soma desses mesmos termos dá outra coisa. É uma contradição. Então de cara esse sistema é impossível. Só que como desse lado esquerdo a gente conseguiu a mesma coisa que aqui embaixo, do lado esquerdo, esses planos eles são paralelos, tá? Eles são paralelos, por isso que não tem soluções, não tem solução entre essas duas equações, porque eles são paralelos, não tem ponto em comum, tá? E corrobora ali a contradição que eu acabei de falar, que não vai ter solução entre essas duas equações aqui, são planos paralelos. Então, ó, de cara, ele é impossível, então pode ser a letra A, pode ser a letra C e pode ser a letra E. Vamos analisar essas alternativas, ó. Impossível, pois as equações representam três planos paralelos. Não são três planos paralelos, esse plano é paralelo a esse. Entretanto, esse daqui é coincidente com esse. Ele coincide com esse, tá? Então, não são três planos paralelos. Aqui tem duas equações que nós temos planos coincidentes. Então, essa letra A não é. A letra C, impossível, pois duas de suas equações representam planos coincidentes. Show! A primeira e a terceira coincidentes. E a outra equação representa um plano paralelo a elas. Então, essa primeira equação e a última coincidem os planos. E essa segunda, como esse plano é paralelo à primeira, também vai ser paralelo ao plano que coincide, óbvio. Então, realmente, essa daqui é a letra C, que é a alternativa correta. Analisando a última, né? Impossível, pois suas equações representam planos concorrentes. Aí não. Planos não concorrem 2 a 2. A gente vê aqui que temos planos coincidentes e temos planos paralelos. Então não coincidem 2 a 2. Então essa é a resposta, a letra C. Vamos para a próxima. Questão 23. Uma cooperativa compra a produção de pequenos horticultores. Então o que está acontecendo aqui? Ó? A cooperativa compra a produção de pequenos horticultores.
Então a cooperativa chegou lá, comprou dos horticultores, por algum valor que a gente não sabe. Revendendo-a para atacadistas. Então ela compra dos horticultores e revende para os atacadistas com um lucro de 30%. Então o que está acontecendo é isso aqui, ó. Temos aqui os horticultores que vendem para a cooperativa comprou deles, aí a cooperativa vende para os atacadistas, tá? Só que aqui já tem um lucro de 30%. 30%. Aí estes, que são os atacadistas repassam o produto para os feirantes. Olha aí. Repassam o produto para os feirantes com lucro de 50%, tá? 50%. E os feirantes passam para o consumidor final. Tá? CF aqui, consumidor final com lucro de 40%. O departamento responsável da Marinha do Brasil compra os produtos licitados. Então, ó, o produto chega a quanto no consumidor final? Ele chega, suponha que o valor seja X desse produto. Aí ele tem um aumento de 30%, tá? Quando a cooperativa vende para os atacadistas, então fica 1 mais 30%. Depois tem um aumento de 50% quando os atacadistas. Esse 1 mais a porcentagem é um fator de aumento, tá? Que a gente utiliza ali em matemática financeira. E depois tem mais lucro ali de 40%, que é o que os feirantes conseguem. A Marinha, o que a Marinha faz? Ela vem e compra direto dos atacadistas. A Marinha compra aqui, ó. Compra dos atacadistas. Se a Marinha, o que eu interpretei nessa questão é se a Marinha compra dos atacadistas, está escrito, ó. O departamento responsável da Marinha compra os produtos licitados diretamente do atacadista e tem uma economia em relação ao valor pago pelo consumidor final. Com base nessas informações, assinale a opção que apresenta o valor aproximado dessa economia. Se a Marinha compra o valor licitado diretamente do atacadista, e o atacadista vende a 50% de lucro, então a Marinha, na verdade, está comprando o produto com um aumento aqui, até os 50%. Essa foi a minha interpretação, não bateu com o gabarito, que eu dei uma olhada lá, mas a minha interpretação foi que a Marinha compra dos atacadistas. Então seria X vezes 1 mais 30%, que é o que aumenta lá na cooperativa, e a Marinha compra dos atacadistas. O atacadista ele tem um lucro. O atacadista ele não vai comprar o produto das cooperativas e vai revender sem lucro. Não, pô, ele vai ter o lucro dele de 50%. Então a Marinha compra aqui. Tá? Pelo que eu vi no gabarito, é a letra B. Consideraram que o lucro é apenas uma. Consideraram que como se a Marinha comprasse direto aqui da cooperativa, né? A cooperativa tem um lucro de 30%. Tá? Enfim, essa questão ela tá meio bugada. Mas eu vou resolver da forma que eu interpretei, que é isso aqui. Tá? A Marinha compra dos atacadistas e eles têm um lucro de 50%. E aí, como a gente quer saber o valor que a Marinha, o valor de, o valor aproximado da economia da Marinha, a gente faz o valor que a Marinha pagou em relação ao valor pago pelo consumidor final. Tá? Aí o valor que a Marinha pagou é X vezes 1 mais 30%.
vezes 1 mais 50%. Isso dividido o que o consumidor final paga, que é 1 mais 30%, vezes 1 mais 50%, vezes 1 mais 40%. O que eu fiz aqui, ó? Ele quer saber a economia, eu quero saber aqui a razão entre o valor que a Marinha pagou em relação ao valor que o consumidor final pagou, tá? Isso aqui vai me gerar uma porcentagem que é quantos por cento do valor que o consumidor pagou, a Marinha pagou. Quantos por cento é isso? E aí, com base nessa porcentagem, eu vou pegar a economia, porque a economia vai ser o resto dessa porcentagem até chegar nessa. Tá? É melhor fazer aqui do que explicar. Ó. Corta, corta isso tudo aqui, isso tudo aqui. No final fica 1 sobre 1 mais 40%, 1,4. E aí vamos realizar algumas continhas aqui. Multiplica por 10 em cima e embaixo, vai ficar 10 sobre 14. Agora divide por 7 em cima e embaixo. Por 7 em cima e embaixo, 10 dividido para 7. Não, vou fazer isso não. Divide por 2. Tá 5 sobre 7. E agora eu vou chegar ao mais próximo possível de 100, que a gente quer encontrar porcentagem. 7 vezes o quê? 7 vezes 7 vezes 14. 7 vezes 14 dá 98, bem próximo de 100%. Ó. 98. E 7 vezes 5 é 7 vezes 14. E 5 vezes 14, multipliquei cima e embaixo por 14, tá? Por 14 dá 70. Então dá 70 de 98. 70 de 98, galera, convenhamos que isso aqui é bem próximo de 70%, tá? Bem próximo de 70%, bem próximo de 70%, tá? Talvez seja um pouquinho maior, 71, algo assim, tá? Mas a economia que a Marinha teve não é isso aí. Isso aí é o valor pago da Marinha em relação ao valor pago pelo consumidor final. A Marinha pagou 70% aproximadamente do valor pago pelo consumidor final. Se ela pagou 70% do valor pago pelo consumidor final, o que ela economizou foi aproximadamente 30% do valor pago pelo consumidor final. O que ela economizou. E aí eu marcaria aqui a letra A, mas está dando a letra B, porque consideraram que a Marinha comprou do atacadista, parece que eles consideraram isso, né? A Marinha comprou do atacadista e não teve esse lucro de 50% do atacadista, tá? A Marinha comprou do atacadista e consideraram apenas o 30%. Aí o 30%, pelo que eu leio aqui, é o lucro da cooperativa, tá? E a cooperativa revende para os atacadistas. Aí os atacadistas revendem com lucro. Esse lucro, inclusive, ela provavelmente vai ganhar da Marinha, porque se atacadista não tem lucro, o que ele está fazendo, né? Atacadista não tem lucro. Mas enfim, foi minha interpretação da questão, achei meio embolada essa questão. E aí, se fizesse, tirando esse fator aqui, aí obtém a letra B mesmo que está no gabarito. Tá? Vamos lá, questão 24. Assinale a opção que indica corretamente o gráfico representado abaixo. Bom, f de x é igual a O de cara. Ó. Nós temos aqui o gráfico de seno, que passa pela origem, tá? Porque seno de 0 é 0.
Então, tem que passar pela origem. Aqui nós temos algumas equações que não passam pela origem. F de x é igual a 2 mais. Quando soma um número fora do seno, ou cosseno, né? O gráfico dá uma subida ou uma descida, tá? Então, esse 2 somando aqui faria com que esse gráfico não passasse pela origem mais. Então, essa alternativa aqui, ela nem pode ser. O resto já pode ser. Mas vamos lá. É basicamente analisar pontos aqui, né? Tem mais uma coisa. Esse gráfico, lembrando para vocês, né, que seno de x, tal como cosseno, em y, né, isso varia de menos 1 até 1. Aí, logicamente, se eu multiplicar por 2, vai variar de menos 2 até 2. Então, como o meu gráfico varia de menos 2 até 2, a resposta tem que estar multiplicado por 2 o seno. A letra E não está multiplicado por 2, então corta também. E pode ser essas alternativas aqui. Analisando pontos, ó, sendo de essa função, o x0 dá y0, o x igual a π dá o y aqui, ó, dá o y igual a 2, o menos π já dá menos 2, o 2π dá 0 e o menos 2π aqui é menos 2π também dá 0, ó, tá aqui. Então vamos jogar esses pontos aí para ver qual bate. Vamos fazer na letra A primeiro. Na letra A, se eu jogar π no lugar do x, fica 2 seno de π sobre 2. Seno de π é 2. Opa, dá 2 vezes seno de π sobre 2. Seno de π sobre 2 é 1, 2 vezes 1, 2. Bateu. Se eu jogar agora 0, dá 0, show. Se eu jogar 2π, joga 2π aqui, vai dar π, seno de π é 0, dá 0. Se eu jogar menos 2π, mesma coisa. Então, se eu jogar menos π, seno de menos π sobre 2, menos π sobre 2, π sobre 2 é lá em cima, menos π sobre 2 é aqui embaixo, vai dar menos 1. Aqui dá menos 1. E aí 2 vezes menos 1, menos 2. A alternativa aqui, ó, tem como ser outra. Letra A. Porque aqui já vai dar o contrário. Se eu jogar π, aqui já dá menos 2 e no gráfico está dando 2. Então essa daqui não tem como ser. E essa não pode ser porque se eu jogar aqui π, dá seno de 2π. E seno de 2π é 0. E 2 vezes 0, 0. Então não dá 2. Tá? Então essa aqui também não pode ser. Ou letra A mesmo. Vamos para a próxima. Na elipse é possível inscrever. Na elipse é possível inscrever um quadrado. Assinale a opção que apresenta a abscissa de um dos vértices desse quadrado. Bom, vamos mexer nessa elipse para obter a forma canônica dela. Dividir toda essa elipse por 144. Se eu dividir por 144, fica 9x quadrado dividido para 144 mais 16y quadrado dividido para 144, que é igual a 144 dividido para 144. Tá? Estou dividindo tudo por 144. Aí, simplificando 9 com 144, dá 16. Então, fica x quadrado sobre 16 mais... E simplificando 16 com 144, dá 9. Y quadrado sobre 9. Isso aqui igual a 1. Ou seja, essa elipse, né? A gente tem x quadrado sobre 4 ao quadrado mais y quadrado sobre 3 ao quadrado igual a 1. Isso quer dizer que essa elipse ela tem o a igual a 4 e o b igual a 3. É mais ou menos isso aqui, ó. Ela é mais achatada na direção do eixo OX. É mais achatada aqui. É mais ou menos isso. Vou fazer. Enfim, mais ou menos isso.
Centrada na origem, aqui é 4, aqui é menos 4, aqui é menos 3 e aqui é 3. Os 4 pontos aqui que ela corta os eixos. Certo? E o que a questão pede? A questão que está dizendo que dá para escrever um quadrado aqui dentro. Dá para escrever um quadrado aqui dentro. Escrever um quadrado. Só que quando a gente escreve um quadrado aqui dentro, essas 4 figuras formadas aqui, essas pequenas, são 4 quadrados menores, concordam? E se isso aqui fosse um retângulo, não teria como essas 4 figuras serem quadrados. Isso aqui só vai, essas 4 figurinhas só vão ser quadrados, esses 4 regiões aqui só vão ser quadrados, se o grandão for um quadrado também. Viu? Como aqui nós temos um quadrado, aqui é um quadrado e aqui é um quadrado, nós temos uma reta famosa. A famosa reta que passa por aqui. Uma outra reta famosa que passa por aqui. Por quê? Se isso aqui é um quadrado, aqui é 45 e aqui é 45. E também aqui vai ser 45 graus e aqui vai ser 45 graus. Então essas duas retas, lembrando, são as bissetrizes, né, dos quadrantes ímpares e a bissetriz dos quadrantes pares, que já é menos x. Entendeu? Então passa pelos vértices desse quadrado a bissetriz dos quadrantes ímpares e a bissetriz dos quadrantes pares, tá? Todas elas aqui, essas duas retas passam pelos vértices desse quadrado. Como a questão pede a abscissa de um dos vértices desse quadrado, a abscissa desse vértice é a mesma abscissa desse vértice aqui, que é esse valor de x aqui, ó. E a abscissa desse vértice, a abscissa desse vértice também é o mesmo valor desse x aqui. Então nós temos apenas duas abscissas que representam, que são abscissas dos vértices desses quadrados. Essa abscissa aqui, que é a abscissa de dois vértices, e essa daqui que é a abscissa de dois vértices. Então ele quer um desses valores aqui, o positivo ou o negativo, né? Só tem positivo aqui, ó, de cara ele quer o positivo, mas enfim. O que a gente pode fazer então? Eu vou substituir y igual a x na equação da elipse. E aí eu vou obter o meu x, esse x aqui, porque eu vou substituir o y e aí eu vou achar, na verdade, um ponto de interseção. A interseção entre a reta y igual a x e o gráfico da elipse. A interseção me dá exatamente esse ponto e esse ponto. Só que esse ponto tem esse x e esse x. Aí eu vou achar os dois x que eu estou querendo. Entenderam? Aí tanto faz eu jogar y igual a menos x ou y igual a x. Porque no final, a y igual a x, eu acho esse ponto e esse ponto. E a y igual a menos x, eu acho esse ponto e esse ponto. Eu acho a mesma coisa. Por isso que está elevado ao quadrado, né? A gente vai achar o mesmo resultado. Porque menos x ao quadrado e x ao quadrado dá a mesma coisa. Tá? Por isso que o y aqui está elevado ao quadrado. Então vamos substituir. 9, vamos ficar com 9x quadrado mais 16. E aí no lugar do y eu coloco x. X ao quadrado é igual a 144. Aqui vai dar 25. X ao quadrado, que é igual a 144. Com isso, x ao quadrado é igual a 144 sobre 25. Com isso, x é mais ou menos, joga a raiz quadrada, 12 sobre 5. Tá vendo o valor negativo e o valor positivo. Como ele quer positivo, 12 sobre 5. A questão 26. Um foguete sinalizador foi lançado durante uma operação de salvamento marítimo e permaneceu aceso durante toda a sua trajetória. A altura h em metros em relação ao nível do mar é dada pela função, essa função aqui, onde t é o tempo considerado em segundos.
A luz emitida por esse foguete é útil apenas a partir de 13 metros acima do nível do mar. 13 metros acima do nível do mar. Assinale a opção que apresenta o período máximo em segundos em que a luz será útil, tá? Quando fala período, a gente diz que isso aqui é um intervalo de tempo, tá? Do tempo tal ao tempo tal é período, tudo bem? Analisando essa expressão aqui, isso aqui é uma função do segundo grau, seu gráfico é uma parábola, seu gráfico é uma parábola. A gente pode encontrar as raízes disso aqui, tá? Parábola com cavidade para baixo, certo? Encontrando as raízes, ó, a soma é menos b sobre a, soma então é menos 6 sobre a, menos b sobre a, aí a soma vai dar 6. O produto é C sobre A, produto então é 8 sobre menos 1, tá? O produto é C sobre A, que é menos 8. C sobre A. Tá. Vamos ver se por some produto a gente consegue achar as raízes. O produto aqui pode ser 2, 4, só que dá negativo. Parece que não vai dar para encontrar não, né? A soma menos B. Soma é menos o B sobre A. Produto C sobre A. Então aqui, ó, percebe-se que as raízes não são inteiras, mas algo importante aqui, ó, o produto é negativo. Se o produto das raízes é negativo, isso quer dizer que tem uma raiz positiva e uma negativa, tranquilo? Então, essa parábola ela corta os dois lados ali do eixo X. Enfim, corta os dois lados do eixo X. Aí a gente vai achar o seguinte, de cara aqui o C é 8, que é onde ela corta o eixo Y é 8. Encontrando aqui agora o x vértice é menos B sobre o dobro do A. X vértice é 3. Encontrando o y do vértice, calcular o delta aqui. É bom calcular delta para verificar se tem raízes reais, mas provavelmente vai ter. Mas é bom fazer, ó. Vai dar 36 b ao quadrado menos 4 vezes o A vezes o C. Aí delta vai ficar sendo 36 mais 32. Delta é 68. Com isso, o y vértice é menos o delta sobre 4 vezes o A, sobre menos 4. Isso aqui vai dar para a gente 17. Então, o y do vértice é 17, x do vértice é 3. Como o delta é positivo, possui duas raízes reais. E a gente sabe que uma é positiva e a outra é negativa, porque o produto é negativo. E aí, ó, é basicamente isso aqui que a gente tem. Então, ó, tem lá o eixo. Aí temos uma raiz positiva e uma negativa. Com cavidade para baixo. Esse cara aqui é o 8, que é onde ela corta o eixo Y, tá? Temos uma raiz negativa e a outra positiva. Aí temos aqui o x do vértice, que é 3, e o y do vértice 17, tá? Então, do vértice 17, o eixo y, e aqui é o eixo x.
E aí, a luz é emitida pelo foguete é útil apenas a partir de 13 metros. Se é a partir de 13 metros, a gente traça aqui. Se aqui é 8, o 13 está acima do 8, está entre 8 e 17. Vamos supor que seja aqui, 13. Aqui é a reta y igual a 13. Tá? Se a partir de 13 metros de altura, que é a partir desse 13 aqui, a, a luz emitida do foguete é útil, ele quer saber o período, né? Intervalo de tempo em que essa luz é útil. Então concordam que essa reta y igual a 13 corta a parábola em dois pontos. Aí um ponto vai me gerar um x aqui e o outro ponto vai me gerar um x aqui. Então esse intervalo de tempo aqui é esse período que a questão está pedindo. Quanto é desse ponto até esse? Desse valor de x até esse valor de x. Quanto é? É o que a questão pede para a gente. Tranquilo? E aí como eu vou encontrar esses pontos aqui? Eu quero encontrar esse ponto e esse ponto. Esse x e esse x é o que eu quero encontrar. E aí depois eu calculo a distância entre eles. Bom, notas claramente que isso aqui é uma interseção entre a parábola e a reta y igual a 13. Tá? Então calcula uma interseção. Aqui não é nem valor de x, na verdade, né? Aqui, na verdade, é o nosso valor de t. Vou levar uma interpretação grossa aqui. Aqui é t e aqui é h. Tá? O nosso h faz o papel do y, nosso t faz o papel do x. Ou seja, eu quero saber valores de t. Aqui tem um t e aqui tem um outro t. T1 e T2. Quero saber os valores de t, T1 e aqui tem um T2. Que fazem com que essa reta, que na verdade eu posso chamar também de h igual a 13, intersecta essa parábola. Certo? Então, a gente quer calcular 8 mais 6t menos t quadrado. A gente quer saber os valores de t para que essa parábola tenha interseção com 13. Aí, trazendo esse 13 para cá, a gente fica com menos t quadrado mais 6t menos 5 igual a zero. E agora a gente tenta por soma e produto. A soma é menos b sobre a, 6. O produto é c sobre a, 5. E aí, é 1 e 5, né? A soma é 6 e o produto é 5. 1 e 5. Então, um valor de t vai ser 1 e o outro vai ser 5. Fechou, certo? E aí, intervalo. Qual é a distância de um até o outro? É só fazer o maior menos o menor. 5 menos 1. O intervalo ali de tempo é 4. É o período em que a gente tem os valores dessa altura maiores que 13, tá? Período, tá? É um período de tempo que a gente tem maior do que 13. Então, o intervalo de tempo aí é 4. Alternativa aqui é a letra C. Questão 27. A tabela a seguir descreve o saldo f de x, fx de pessoas que entram ou saem de um elevador em cada peso x de um edifício, com x igual a menos 1, 0, 1 ou 2. Valores positivos para f de x indicam maior entrada do que saída de pessoas no piso em questão, enquanto valores negativos denotam situação contrária. Sabendo que f de x é uma função polinomial de segundo grau, então f de x, ó, a lei de f de x é ax quadrado mais bx mais c. Determine o saldo A, o saldo de pessoas A, de pessoas no peso menos 1. Então, isso aqui é o peso, isso aqui é o saldo de pessoas. E assinale a opção correta. Esse A pode confundir com esse A aqui, tá? Então, eu vou trocar essa letra aqui
Vou botar K. A gente quer encontrar o valor de K. Tá? Como isso aqui é uma função do segundo grau que segue essa regra aqui, a gente tem que... A gente quer encontrar f de menos 1, que dá o K. A gente quer encontrar o K. Mas a gente tem aqui que f de 0 é 1. Se f de 0 é 1, quando x é 0, a gente tem o valor de c, né? Ó, f de 0, aqui vai zerar e vai ficar apenas o c. E como f de 0 é 1, c é igual a 1. Achamos o valor de c. F de 1 é 0, isso quer dizer que 1 é raiz. Tá? Mas substituindo aqui, ó, 1 vai ficar A mais B, A mais B, A mais B mais C. Só que C a gente já sabe que é 1, que é igual a 0. E F de 2 é 4, então F de 2 vai dar 2 ao quadrado, 4A, mais 2B, mais 1, igual a 4. Tá, F de 2 é igual a 4. O que a gente quer encontrar? A gente quer encontrar F de menos 1. F de menos 1 dá A menos B mais C. A menos B mais C. C a gente já sabe que é 1. Tranquilo? E aí eu tenho essas duas equações aqui. Essas duas equações. Vou tirar aqui. Aqui a gente tem essas duas equações. Notem. Deixa eu ver. Se a gente fizer 3 vezes, multiplicar essa daqui por 3, subtrair essa daqui, ó. Essa equação menos 3 vezes essa dá o quê? 3 vezes A dá 3A, 4 menos 3A dá A. 3 vezes B dá 3B, 2 menos 3B dá menos B. 3 vezes 1 dá 3, 1 menos 3 dá menos 2. 3 vezes 0 dá 0, 4 menos 0 é igual a 4. Com isso, A menos B é 6. E aí, A menos B, isso aqui, A menos B é 6. E como C a gente sabe que é 1, então é 6 mais 1, isso aqui é 7. Tranquilo? A menos B, eu achei A menos B que é 6. E o C é 1, que a gente já sabia. 6 mais 1, 7. A alternativa é a letra A. Vamos aqui para a última página. Bom, última página. A meia-vida de uma substância radioativa é o tempo necessário para que sua massa seja reduzida à metade. Ou seja, é o tempo para que a massa dessa substância seja igual a 50% de uma determinada massa inicial. A meia-vida do frâncio 223 é de 22 minutos. Quer dizer o quê? Que existe uma massa inicial, que eu vou chamar de M0, e após 22 minutos, a gente vai ter M0 sobre 2. Após mais 22 minutos, a gente vai ter M0 sobre 2, que vai dar M0 sobre 4. E assim segue, de 22 em 22 minutos. Pode gerar até uma expressão aqui, né? Ele quer saber o tempo necessário para que uma massa de 160 gramas de frâncio se reduza a 2,5 gramas. Pode gerar uma expressão
geral aqui, ó, aqui é uma massa, ela seria o quê? M0 multiplicado por meio. Ela vai reduzindo a metade, né? Por meio. Só que é meio a cada 22 minutos. Como eu posso escrever isso aqui em cima? Ó? A gente tem que se o tempo for 22 minutos, isso aqui tem que ser 1. Tá? Se o tempo for 22, se o tempo for 44, tem que dar 2. Se o tempo for 66, tem que dar 3. Então, resumindo, a gente teria que colocar o tempo dividido para 22, tá? Se o tempo for 22, aqui vai dar 1, vai dividir por 2 essa massa. Se o tempo for 44, aqui vai dar 2, vai dividir por 4. Se o tempo for 3 vezes isso, 66, vai dar 3 e vai dividir por 8. Entendeu? Vai dividindo por 2, ó. Aí esse cara dividido por 2 já dá M0 sobre 8. Então a expressão geral é essa daí, tá? Consegue encontrar essa expressão geral aqui. Que M é o que? É a massa inicial multiplicado por meio elevado a T sobre 22. Aí ele está dizendo para a gente que a massa, a massa inicial dele é 160. E esse M0 é 160. Ele quer saber qual o tempo para que se reduza a 2,5 gramas. Então a massa final a gente quer que seja 2,5 gramas, tá? A gente quer que o M ali seja 2,5 gramas. E a massa inicial é 160. Qual o tempo para que isso aconteça, né? Então 2,5 é igual a 160, que multiplica meio T elevado a 22, certo? Pagando aqui, a gente tem 2,5, vou passar o 160 para cá, que é igual a meio elevado a T sobre 22. Passa aqui agora, deixa eu ver. Para facilitar essa divisão, multiplique cima e embaixo por 10, vai ficar 25 sobre 1600 é igual a meio elevado a T sobre 22. Aí aqui dá para a gente dividir por 25 em cima e embaixo, que vai dar, aqui rapidinho, fazer aqui. É 1.600, né? Dividido para 25. Isso aqui dá 64. Com isso, simplificando, ó, fica 1 sobre 64. Só que 64 é 2 elevado... 64 é 8 ao quadrado. E 8 ao quadrado ficaria 2 elevado a 6. É igual a meio elevado a T sobre 22. Certo? Com isso, eu tenho meio elevado a 6 de um lado e meio elevado a t sobre 22 do outro. Como as bases são iguais, os expoentes são iguais, então t sobre 22 é igual a 6. Com isso, o tempo t é 6 vezes 22. Dá 12, bota 2, sobe 1, 12. 12, né? Bota 2, sobe 1, 6 vezes 2, 12, 13. 132. Aqui está em que o tempo? Cadê?
minutos. 132 minutos. Certo? Aí, minutos passando para a hora, né? Dá 60, mais 60, 120. Isso aqui é 2 horas, que é 120 e 12 minutos. A alternativa é a letra D. Questão 29. Lá, questão 29, uma questãozinha aqui de probabilidade. O alvo é formado por 4 regiões independentes, conforme a figura abaixo. Aqui temos a região 1, esse círculo aqui, branco, raio 1, aqui tem uma distância. Não sei se dá para ver aí, ó, mas aqui é 1, é o raio dele. Aí tem essa região 2, essa região 2 já é uma coroa circular. Tá? A coroa circular aqui também é 1, ó, que é 1, que é 1, que é 1, que é 1, e aqui é 1. Tá? Então essa coroa circular aqui, essa distância é 1 e ela tem esse círculo maior todo aqui, tem raio 1 mais 1, 2, tá? Esse círculo maior. E aí, continuando essa região 3, mesmo pensamento, ele tem raio 3, porque é 1 mais 1 mais 1. Também é uma região 3 é uma coroa circular, tá? A região 4 também é uma coroa circular e esse círculo maior de todos tem raio 1, 2, 3, 4. 4 de raio. A pontuação de cada região pode ser observada na tabela. Então, acertou na região 1, 5 pontos. Região 2, 4 e assim vai caindo. Considerando que o atirador nunca erra o alvo, determine a probabilidade de, em apenas 2 lançamentos, ele marcar exatamente 6 pontos. 2 lançamentos, 6 pontos. Probabilidade. Casos favoráveis sobre casos possíveis. Todos os casos possíveis, ele é acertar esse alvo em qualquer lugar. Que no caso, ele acertar esse alvo em qualquer lugar, a gente calcula a área dessa circunferência toda, tá? É uma circunferência de raio 4. Agora, para ele conseguir 6 pontos, a gente vai utilizar a pontuação aqui, ó. Ele pode acertar 2 vezes aqui, é uma forma dele conseguir 6 pontos, ou ele pode acertar uma vez aqui e uma vez aqui, uma vez na região 2 e uma vez na região 4. Por quê? 4 mais 2 dá 6 pontos. Tá? Ele vai dar exatamente 2 tiros. São essas formas. Ele conseguir essa pontuação aí. Tranquilo? Hum. E aí, vamos lá. Vamos pegar esses dois casos aí, então. Primeiro caso dele é acertar 2 vezes essa região 3. Tá? Vamos calcular a área dessa região 3. Vou usar esse espaço aqui mesmo. Essa região 3, a probabilidade dele acertar a região 3 vai ser o quê? Probabilidade de acertar a região 3 é ele acertar essa área dessa coroa circular. E a área dessa coroa circular, como é que se calcula isso? A área dessa coroa circular, a área 3 ali é o quê? É a área da circunferência maior, a área da circunferência maior que o raio dela. 1, 2, 3. É π vezes 3 ao quadrado menos a área dessa circunferência aqui mais interna aqui, ó. No caso, o raio dela é 2, menos π vezes 2 ao quadrado. Isso aqui dá 9π menos 4π e dá 5π.
Logo, a probabilidade de ele acertar a região 3. E a área total? A área total é tudo, ele pode acertar tudo aqui, em qualquer região, que é uma circunferência de 4 unidades aí de raio. O raio é 4, então vai ser π vezes 4 ao quadrado, que é 16π. Com isso, a probabilidade de acertar a região 3 é 5π dividido para 16π. Cortando aqui, né, π com π, fica 5 sobre 16. Só que a gente quer que ele acerte duas vezes, tá? Então, esse primeiro caso aí vai ser o quê? Duas vezes ele vai acertar uma, multiplica e ele vai acertar outra, tá? Aí 16 vezes 16 dá 256, 5 vezes 5 dá 25. Então dá 25 sobre 2, 56. É a probabilidade de ele acertar duas vezes essa região 3 aí, tá? E agora ele tem que acertar a região 2 e a região 4. A região 2. A região 2, ó, a área da região 2. Região 2 aqui também é uma coroa circular. Também é uma coroa circular. E que é π, a circunferência mais de fora tem 2 de raio, então π vezes 2 ao quadrado, menos a de dentro, que tem 1 de raio. Π vezes 1 ao quadrado. Aqui dá 4π menos π, que é 3π, certo? Essa é a 2 e agora a região 4, a de lá de fora. A região 4, a área dela já é a circunferência maior de todas, que é π vezes 4 ao quadrado, tá? A maior, menos a mais interna aqui, ó. É 3 de raio. Π vezes 3 ao quadrado. Isso aqui vai dar 16π menos 9π, que é 7π. Então a área aqui é 7π. Com isso, a probabilidade dele acertar a região 2 é 3π sobre o total, né? Lembra? O total é 16π? Corta π com π, 3 sobre 16. E a probabilidade dele acertar a região 4 é 7π sobre o total. 16π, corta π com π, 7 sobre 16. Então, a probabilidade de acertar a região 2 e a região 4, a gente sabe que vai gerar um produto. Ele acertar a região 2 e ele acertar a região 4, 4. Ele tem duas formas de fazer isso. Ou ele acertar primeiro a região 2 e depois a 4, ou ele acertar a primeira 4 e depois a 2. E aí isso vai virar um produto de probabilidades. Então isso aqui vai ser 3 vezes 16. 3 sobre 16 vezes 7 sobre 16. Ele pode fazer dessa forma. Ele pode acertar a, a região 2 e depois a região 4. Ou, aí viram mais, ele pode acertar a região 4 primeiro, depois a região 2. No final, isso aqui vai ficar 21 sobre 256 mais 21 sobre 256. E dá pra gente 42 sobre 256. Então, as formas dele atingir o objetivo dele é ele acertar
região 2 e 4, ou 4 e 2, ou ele acertar duas vezes a região 3, ou ele acertar duas vezes a região 3. Com isso, a gente soma essa probabilidade com essa, que é a probabilidade final. Tá? E aí a gente vai ter ele acertar P de 3 duas vezes, ele acertar a região 3 duas vezes, ou ele acertar as regiões 2 e 4, 4 e 2. Eu vou escrever isso tudo, não, senão vai ficar muito longo aqui. O cálculo final é 42 sobre 2,56 mais 25 sobre 2,56. Isso aí dá pra gente 67 sobre 2,56. Tá? 67 sobre 2,56. A alternativa aqui é a letra E. Tranquilo? Vamos lá para a última questão. Em o exercício da Marinha do Brasil, percebeu-se que o limite da área de atuação de um radar era determinado. O limite da área de atuação de um radar era determinado por uma circunferência de equação. Então, essa aqui é uma equação de uma circunferência em que um sistema de coordenadas cartesianas, cuja unidade é quilômetros. Assim, assinale a opção que apresenta a área de atuação desse radar. Bom, temos aqui a equação de uma circunferência, tá? A equação geral de uma circunferência. Tem um macetão para achar o raio aqui, tá? Um macete muito sinistro para achar o raio mais rápido, mas isso aqui é só completar quadrados. Vocês vão ver que também não é tão difícil, ó. Vou completar quadrados. Completar quadrados, ó. Você separa x quadrado menos 40x. Separei a parte de x. Aí você divide esse cara por 2, que vai dar menos 20, e eleva ao quadrado. Menos 20 ao quadrado dá mais 400. Faz a mesma coisa no y. Aí mais y quadrado menos 60y. Divide por 2 e eleva ao quadrado. Mais 900. Tá? Só que aqui eu coloquei coisas que não existiam, né? Eu coloquei 400 e 900. Esses números não existiam, não existem na minha expressão. Tá? Então, para corrigir a adição desses dois números, eu tenho que subtrair o que eu somei. Como eu somei 400, somei 900, eu somei 1.300. Eu tenho que tirar 1.300. Aí lembre que no final tem 1.200 igual a zero, tá? E aí, ó, aqui é um quadrado perfeito. O quadrado perfeito é esse: x menos 20 ao quadrado. Formei um quadrado perfeito. No y também formei um quadrado perfeito, que é x menos 30 ao quadrado. Menos 1.300 mais 1.200 aqui dá menos 100 igual a zero. Passa esse 100 para lá, a gente fica com x menos 20 ao quadrado mais y menos 30 ao quadrado é igual a 100, só que 100 é 10 ao quadrado. E lembrando para vocês que a equação da circunferência é x menos y0 ao quadrado mais y menos y0 ao quadrado igual a r, que é o raio dela, ao quadrado. Esses x0 e y0 são as componentes são as coordenadas do centro, x0, y0, tá? É o centro da circunferência no plano cartesiano. É o ponto, né? Então, r ao quadrado, desse lado ficou r ao quadrado. Quem é o raio da circunferência? É 10, ó. R é 10, que é o número que está ao quadrado. E como a gente quer calcular a área dessa circunferência, comece a calcular a área. I vezes o r ao quadrado. Só que o r ao quadrado já está aqui, ó. 10 ao quadrado, 100. Então, a área dessa circunferência é 100 pi quilômetros quadrados, tá? 100 pi quilômetros quadrados.
A resposta é essa. E aqui a gente conclui essa prova, galera. Foi um prazer aí estar resolvendo essa prova com vocês. Qualquer dúvida é só mandar nos comentários. Deem aí aquela seguida no canal para dar dando aquele apoio a esse projeto aqui no YouTube. Um abraço a todos aí. Desculpa aí a falha às vezes, a voz está meio ruim, a garganta tá muito ruim esses dias. Mas vai dar tudo certo aí. Bons estudos e até a próxima. Grande abraço.